É sério? Quem confia permanece. O juramento de Deus e a mudança da lei. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Coloca o seu cronograma em dias, os textos que vamos estudar hoje, você viu aí no início do vídeo. Então vamos começar pela carta aos Hebreus. Se você viu o vídeo anterior, aprendeu um pouco sobre a tal ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Falamos sobre isso, mas no texto de hoje, o autor aos Hebreus dedica o capítulo 7, praticamente todo, para falar mais detalhadamente sobre Melquisedeque. Mas antes disso, quero falar sobre o juramento que Deus fez e sobre o que o autor aos Hebreus está falando no início do texto que vamos estudar hoje. No último versículo que estudamos, o autor aos Hebreus disse para aquele povo não se tornar indiferentes. Ele orientou ao povo que fossem imitadores daqueles que herdaram as promessas por meio da fé e pela paciência. E aqui é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. O autor está falando de Abraão. Ele cita Abraão e fala da paciência que Abraão teve em esperar o cumprimento da promessa e ter alcançado esta promessa. Ele fala sobre Isaque, o filho da promessa, que Abraão teve a paciência de esperar essa promessa se cumprir. Para fortalecer o entendimento do leitor, o autor fala sobre um juramento feito por Deus. Ele diz que homens, quando querem pôr um empenho em sua palavra, dar credibilidade à sua palavra, juram por algo acima deles. Já ouviu alguém dizer, eu juro por Deus? O conceito é, vou jurar por alguém que está acima de mim. Então isso vai dar credibilidade à minha palavra. O autor então diz que Deus jurou por ele mesmo, porque não há ninguém acima de Deus. Ele explica que, querendo Deus mostrar a sua imutabilidade, mostrar que a sua palavra tinha empenho e ele jamais mente, ele jurou por ele mesmo. E, portanto, esta esperança, diz o autor, é uma âncora para a nossa alma. Nós devemos confiar e crer nesse Deus que jurou por ele mesmo. Onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Detalhe aqui, segundo a ordem não é por ordenança de Melquisedeque, mas é através dessa ordem, dessa classificação de sacerdote. E então ele entra na explicação, que já falamos em vídeo anterior, sobre o que é este sacerdócio de Melquisedeque. Ele explica que Melquisedeque era um sacerdote que não tinha sequer genealogia. Não há rastros da história de Melquisedeque. Veja esse texto. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O autor está falando de Melquisedeque, leiam os versículos anteriores, e ele explica que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque quando vinha de uma guerra contra os reis. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é a figura de Jesus. E então o autor segue explicando sobre este sacerdócio e mostra ali uma mudança da lei. Já dissemos, porque está na Bíblia, que Jesus veio cumprir a lei. Então o autor refere-se a esta lei do sacerdócio, sobre o sacerdote ter que vir de uma linhagem, da linhagem levítica. No entanto, Melquisedeque veio antes de qualquer sacerdote, para quem Abraão entregou o dízimo. Então o autor fala sobre esta lei de que o dízimo deveria ser entregue somente ao sacerdote que viesse da linhagem de Levi. No entanto, Abraão entregou o seu dízimo a Melquisedeque. E ali criou-se a representatividade do sumo sacerdote a quem todos os homens se submetem, que é Cristo Jesus, que não precisa ter uma linhagem levítica. Inclusive ele cita que o nosso Senhor veio da tribo de Judá, de onde não tem sacerdotes. Portanto, o sacerdócio de Cristo é eterno. E o autor explica, portanto, mudando o sacerdócio, ou seja, surgindo um sacerdote que não veio da tribo de Levi, o Senhor Jesus, necessariamente se faz também mudança na lei.
O foco desse texto aos Hebreus é mostrar a veracidade do sacerdócio de Cristo e por isso ele traz toda uma ilustração, todo um contexto para que aquele povo, para que os judeus entendam que Cristo Jesus é o sumo sacerdote, a quem devemos entregar toda adoração, todo louvor, quem se sacrificou por nós uma única vez e que dura para sempre este sacrifício. Tem validade eterna. Vamos ao livro de Salmos. Quem confia, permanece. É o que diz o texto do Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo também. Aleluia! Desde agora e para sempre, disse o salmista, ou seja, ainda hoje e para sempre, o Senhor está em volta do seu povo. E os que confiam nele são como um monte inabalável, permanece para sempre. E por falar em confiar, vamos ao texto do livro do profeta Jeremias. Uma pergunta cabe no estudo do texto de hoje do profeta Jeremias. É sério? Vamos entender. Baruque é o escrivão que escreveu para Jeremias o seu livro, o livro de Jeremias. Jeremias dizia, ditava, proclamava as profecias e Baruque escrevia. Diante de todo o caos instaurado, diante da promessa de Deus de destruição total, Baruque se questiona sobre o que seria feito dele. Escrevendo as profecias de Jeremias, eis que a palavra do Senhor vem a Jeremias e ele manda o próprio Baruque escrever. A ti que questiona-se, o que será feito de mim? Ai de mim, porque o Senhor aumentou as minhas dores. O Senhor acrescentou tristeza à minha dor. Eu estou cansado, eu estou gemendo. Baruque se pôs em lamento. E Jeremias dita para Baruque escrever, e tu lhes dirás isto. E então vem a pergunta de Deus. Estou a ponto de destruir tudo o que edifiquei, de arrancar tudo o que plantei, e isso em toda a terra. E procuras coisas magníficas para ti mesmo? É sério? Deus continua, não a busques, pois estou a ponto de trazer uma catástrofe para toda a humanidade. Mas a ti darei a vida como despojo. O que Deus está dizendo para Baruque, trazendo para o nosso entendimento. Amado, é sério isso? Eu estou a ponto de destruir toda a humanidade. Você está preocupado com as suas dores, com as suas dores? Eu vou destruir toda a humanidade. Você está preocupado com você. É sério. Mas olha a misericórdia de Deus. Baruque era um servo do Senhor, temente, mas estava ali olhando para a sua própria dor. Deus deu uma puxada de orelha, deu uma situada em Baruque. No entanto, trouxe a misericórdia e disse, eu vou te dar a sua vida. Vou preservar a sua vida. Vai ser para você um despojo. Despojo nada mais é que algo que você ganha. É uma vitória. Quando ganhava-se guerras, batalhas, pegavam-se os despojos da terra. Tesouro, riquezas, saqueavam, levavam para si, era como um troféu. Deus está dizendo para Baruque, a sua vida será o seu troféu. Porque antes ele diz, você está procurando coisas magníficas para si, a sua vida será o seu despojo, o seu troféu. Isso será magnífico. Pense nos dias de hoje, onde tantas pessoas estão morrendo em dores, estão tirando suas próprias vidas, estão totalmente perdidos, não conhecem o amor. E de repente você, que conhece e foi resgatado pelo amor verdadeiro, está preocupado com as suas próprias dores. Acorda, a sua vida eterna é o seu despojo, é a sua herança. Mas vamos voltar um capítulo, porque paramos no texto onde Deus disse ao povo que eles iriam morrer no Egito porque se rebelaram contra Deus. Lembra? Eles não. Se você lembra, é porque você leu. Aquele povo esqueceu disso. O Senhor, então, traz a memória. Jeremias fala de novo com aquele povo. Agora ele está
cobrando, falando incisivamente contra a adoração daquele povo e fala sobre as mulheres que estavam adorando a outros deuses, entregando sacrifícios e com toda a fidelidade. E o que o povo disse para Jeremias? Não te obedeceremos, não ouviremos o que você tem a dizer. As mulheres, inclusive, se atreveram a levantar a voz, a ter voz, coisa que naquele contexto não era aceitável. Mas elas se posicionaram e falaram: se por acaso entregamos sacrifícios, não foi por ordem de nossos maridos? Não estávamos debaixo da ordem de nossos maridos? Esse povo, quando eu digo que eles esqueceram, é porque eles estão questionando. Esse povo estava questionando Jeremias, desobedecendo a Jeremias, porque segundo eles, que perderam a memória aqui oportunamente, eles recordavam que enquanto eles estavam adorando a outros deuses, uma deusa específica que eles citavam, tinha fartura sobre a terra. Não faltava nada, eles tinham tudo. Tudo bom contigo. E agora que eles estão servindo ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel, agora eles estão passando dificuldades. Estão na seca, estão na miséria. Sério? Mas é óbvio. Deus falou repetidamente. Eles estavam pagando um preço que escolheram pagar. Estavam colhendo o que plantaram. E eles esqueceram do que fizeram, então estão atribuindo aquela miséria por estarem adorando ao Deus de Israel, porque segundo eles, enquanto adoravam a deusa, eles tinham tudo. Parece chocante para nós que estamos vendo a história toda, mas pense um pouquinho. Quantas vezes você questionou-se porque Deus não fez exatamente o que você queria? E você se perguntou: mas eu sirvo a Deus, eu estou orando, eu estou fazendo. Olha o ímpio, aquele que não segue a Deus, tudo o que ele tem, e olha a pobreza em que eu estou, olha as dificuldades que eu tenho, enquanto aquele que não serve a Deus tem tudo. Já pensou assim? Certamente. Quem nunca? Jeremias faz de conta que não sabe que aquele povo está se fazendo de desentendido e traz à memória a eles: olha, vocês aprontaram bastante, Deus já não podia mais suportar tudo que vocês fizeram e por isso vocês estão vivendo este caos. O texto ainda aborda a invasão do Egito. O Senhor manda que o povo se prepare para a guerra, para a batalha, que se ponham de pé, fala para eles pararem de ficarem atemorizados, é para enfrentar, é para ir para a guerra e vão perder. E já é narrado a invasão que é feita no Egito, que acontece no Egito. Jeremias também faz questão, através do Senhor, da ordem do Senhor, de lembrar aquele povo que eles estão passando por aquilo, porque escolheram, e os questiona por que fizeram aquilo com o povo de Deus. Aquilo o quê? Saíram da terra onde estavam, onde Deus mandou que eles ficassem, da sua própria pátria, se refugiaram no Egito contra a ordem de Deus e levaram o Egito ao desastre, ao caos total. E Deus deu uma promessa de que não sobraria ninguém, que todo o seu povo seria desolado, destruído. No entanto, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e dura para sempre. Deus sempre traz o juízo e com equilíbrio ele traz a sua misericórdia. Então, mais à frente, ele torna a dizer ao povo: mas tenham calma, vai chegar o tempo em que eu vou resgatar o meu povo. Vocês vão retornar para a terra de vocês e sempre haverá um remanescente. Deus não mente. O que ele promete, ele cumpre. E ele prometeu a Davi que sempre haveria um remanescente. Então, se Jesus não voltar antes, eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!